Nós iremos demonstrar neste vídeo os itens da Carta da Versão Cuca Fiscal Contábil 2023-B. Iniciaremos com a atualização do SPED-ECF versão 9.00 do layout, versão essa que será aplicada para a geração dos arquivos referente ao ano calendário 2022 e também para situações especiais ocorridas em 2023. É importante observar que a indicação do tipo de situação especial deve ser feita por meio da opção Cadastro de Empresas, Datas/Livros, onde será indicado o término federal, de acordo com o caso, e também o campo Situação Especial e Data de Situação Especial, para que assim seja considerada a situação especial na geração do arquivo ano calendário 2023. O próximo item da carta da versão está relacionado à apuração do ICMS e ICMS-ST. Foi disponibilizada uma melhoria no que se refere à identificação das notas fiscais. Quando o usuário efetua um ajuste de outros débitos ou outros créditos na apuração, ele precisa efetuar a indicação das notas que justificam aquele ajuste. Então, nestes casos, era necessário preencher a espécie, a data e demais informações referente ao documento fiscal manualmente. Por meio dessa opção, serão demonstrados os lançamentos fiscais existentes no sistema nesse período acessado, para que o usuário possa selecionar as notas desejadas. E também permanece a opção de preencher manualmente essas informações em casos em que as notas não estão lançadas no sistema. Então, eu irei demonstrar um exemplo aqui. Vamos acessar a opção Apuração, Apuração ICMS, IPI e ISS. Eu vou acessar a pastinha Outros Débitos. Então, como pode-se notar, foi demonstrado, né, o documento fiscal de exemplo que eu tenho escriturado aqui no registro de saída, por se tratar de um ajuste de outros débitos que eu selecionei. Essa opção, ela ficará disponível independente do tipo de ajuste que foi realizado. Outros débitos, outros créditos e deduções e demais opções que existem, né? O próximo item da carta refere-se à exclusão do inventário, saldos iniciais. Como é de costume, o registro de inventário do ano anterior é transferido para o ano seguinte, com saldos iniciais, visando a continuidade na geração do inventário e também para a geração do SPED-CMS-IPI, onde devem ser informados o inventário do ano anterior. Porém, não havia opção de excluir em lote essas informações que foram transferidas ou até mesmo que foram incluídas manualmente. Então, nós iremos acessar a opção Lançamentos, Escrita Fiscal, Inventário. Como pode-se notar aqui no meu exemplo, eu tenho um único item que é referente a saldos iniciais. Então, este item poderá ser excluído em lote. No rodapé da tela, verifiquem a opção Excluir saldos iniciais. Quando utilizada essa opção, todos os registros que estiverem cadastrados como saldo inicial de dezembro do ano anterior ou de novembro do ano anterior, também há essa opção, eles serão excluídos. E aí, havendo a necessidade, eles podem ser transferidos por meio da transferência de saldos do ano
anterior novamente, né? De acordo com alguma correção ou alguma inconsistência que foi verificada que tornou necessário refazer essa transferência. Foi disponibilizada também a opção de somente valores do mês. Então, essa opção foi criada para que nos totais sejam considerados apenas os valores do mês. Então, como a gente pode visualizar aí no meu exemplo, quando eu seleciono a opção somente valores do mês, o meu valor bruto de inventário é 1.644,78. Já quando eu deixo apenas a opção calcular totais assinalada, o valor é 2.379,78. Isso porque é somado o valor do saldo inicial que está na tela. Então, foram essas as duas melhorias realizadas na tela de inventário. A opção de considerar apenas os valores do mês nos totais e a opção de excluir saldos iniciais. O próximo item é a inclusão dos CFAPs na tabela de códigos fiscais e operações. Então, na lista abaixo, podem ser verificados os CFAPs que foram incluídos no sistema a partir desta atualização. A próxima melhoria que foi realizada é referente à impressão do relatório para conferência dos registros C197 e D197. Então, quando preenchidos esses registros, havia uma dificuldade em localizar em quais notas essas informações haviam sido vinculadas. Então, foi disponibilizada a opção de gerar um relatório contendo essa informação. Além disso, na auditoria de notas, será possível pesquisar, atribuir um filtro para verificar quais lançamentos possuem essa informação. Então, nós vamos acessar a opção Lançamentos, Escrita Fiscal, Auditoria das Notas Fiscais. Na pastinha Valores Complemento da Nota, verifique que foi criado o campo Ajuste Documento C197. Então, para termos a relação dos documentos em que esse ajuste foi preenchido, basta clicar Sim neste campo e efetuar o filtro. Então, foi localizado que determinado lançamento, no caso, esse exemplo que eu deixei aqui na tela, ele possui o registro C197 preenchido. Então, nós podemos acessar o registro de entrada, que foi o livro em que essa nota foi escriturada, selecionar a nota e na opção Observações, verificar que, de fato, há o registro C197 preenchido. Por meio da opção Imprimir, será possível gerar um relatório contendo apenas o ajuste do documento selecionado, ou então gerar um relatório contendo o ajuste de todos os documentos que possuem essa informação. Então, selecionando a segunda opção, todos os lançamentos que possuem o registro C197 vinculados serão gerados no relatório com a respectiva informação. A primeira correção descrita na carta da versão 2023B é referente à importação de NFE/CTE. Havia situações em que na importação do CTE, o complemento, o desdobramento das notas, ele ficava duplicado.
gerando aí uma inconsistência nos valores do lançamento. Essa situação ocorria, entre outros casos, quando havia o arquivo XML de cancelamento entre os arquivos importados. Também ocorria casos em que, na importação de nota fiscal eletrônica, havendo na mesma pasta o XML do documento regular e o XML do documento cancelado, o sistema prevalecia um dos eventos, não havia uma regra para determinar que o XML do documento cancelado fosse importado, uma vez que se houve o cancelamento, aquele XML do evento regular, ele deixa de existir, né? Se torna inválida a operação. Então, nestes aspectos, foram realizadas algumas melhorias visando corrigir esta duplicidade da importação dos arquivos e também atender esta questão da importação do documento cancelado. Então, sempre que houver na pasta um XML referente ao evento normal e também um XML referente ao cancelamento, prevalecerá o arquivo XML do cancelamento e não mais, às vezes, seria considerado o arquivo XML da operação normal. Essa verificação, ela se torna possível por meio da chave de acesso. Então, tanto no arquivo XML da NFE e do CTE regulares, assim como no XML do CTE e NFE cancelados, existe a chave de acesso. Então, quando o sistema identificar que aquele cancelamento ele refere-se a uma operação normal, será importado apenas o arquivo do cancelamento. Nestes casos, o sistema apresentará uma mensagem de alerta, indicando que existe uma quantidade X de arquivos duplicados referente ao CTE e a NFE na pasta. De forma automática, o sistema vai manter selecionado e manter demonstrado na lista apenas os CTEs ou NFEs do cancelamento. As notas regulares vinculadas a esses cancelamentos não serão demonstradas, uma vez que elas não devem ser importadas pelo fato de ter ocorrido o cancelamento da operação. Eu irei demonstrar essa situação na prática para que vocês verifiquem como o sistema vai funcionar nessa questão da importação dos XMLs de cancelamento. Então, um exemplo simples é em que nesta pasta que eu vou selecionar para importação, existem apenas dois XMLs. Um XML referente ao evento regular da emissão da NFE e um arquivo XML referente ao cancelamento. Então, se essa NFE ela foi cancelada, no Cuca deve prevalecer apenas o lançamento do cancelamento. A NFE regular dessa operação, ela deve ser desconsiderada. Então, eu vou selecionar esta pasta aonde estão salvos os dois arquivos da operação regular e também do cancelamento. E vocês poderão observar que o sistema vai apresentar uma mensagem indicando que existe um arquivo cancelado na pasta selecionada. E realmente existe um arquivo duplicado, porque existe o XML da operação regular e o XML do cancelamento. Dando OK na mensagem, nós vamos verificar que o sistema ele irá listar apenas o XML referente ao cancelamento. O XML da operação regular, ele será desprezado, uma vez que ele não deve ser importado. Então,
vamos concluir a importação e, dessa forma, pode ser observado que apenas o documento cancelado foi importado. A próxima correção descrita na carta da versão 2023B é a impressão dos saldos de caixa, estouros, quando se trata de matriz e filial. Na impressão do relatório, que é feita por meio da opção Diário Caixa, imprimir, saldo de caixa, estouros. Então, na impressão deste relatório, estava sendo considerado de forma indevida os valores de implantação de saldos das filiais. Porém, este é um relatório individualizado. Deve ser considerado apenas o saldo de caixa da própria empresa matriz, assim como a movimentação do caixa apenas da matriz, exceto quando selecionada a opção de caixa centralizado. Então, nas situações em que cada uma das empresas, a matriz e as suas filiais, possuem um caixa individualizado, na impressão do relatório de saldo de caixas estouros, não devem ser considerados nem no saldo inicial e nem na movimentação os valores das filiais. Para conferir a informação das filiais, deve ser selecionada a empresa de forma separada para a geração do relatório. Então, como eu descrevi, exceto nas situações em que o caixa está centralizado. Essa indicação é feita por meio da opção Empresas, Data/Livros, outras opções, Caixa da filial centralizado com a matriz. Nessa situação, como haverá uma única conta caixa na qual será registrada a movimentação das filiais e também da matriz, neste caso, será somado no relatório os lançamentos das filiais. Porém, nos demais casos em que o controle de caixa é feito de maneira individualizada, será considerada apenas a movimentação da própria empresa, ou da matriz, ou da filial, de acordo com a solicitação feita no momento da impressão. O próximo item da carta é referente à importação da nota fiscal eletrônica de serviço do município de Ibaté. O sistema passará a identificar o campo município onde o ISS é devido por meio da tag município incidência, existente no arquivo XML. Lembrando que essa importação é feita por meio da opção Layout Nacional Modelo 4. A próxima correção da carta é referente à inclusão do registro 1601, pagamentos eletrônicos. Nós vamos acessar a opção Lançamentos, Escrituração Fiscal Digital, eletrônicos. Então, quando o usuário clicava para incluir uma informação nessa tela e por algum motivo saía e retornava a inclusão, quando solicitada a opção de salvar, era apresentada a mensagem se desejava excluir o registro. Então, a informação não havia ainda sido cadastrada e o sistema acabava questionando se desejava excluir. Essa situação foi corrigida para que, mesmo quando ainda não tenha sido gravado a informação na tela, se for trocado o foco, ele em seguida demonstre a opção correta, né? Que seria gravar ou então cancelar a inclusão. A próxima correção é referente à importação de nota fiscal eletrônica de serviço do município de Tatuí. Estava ocorrendo um problema na importação do município de Tatuí, feita pela opção
ISS Online modelo 2, aonde identificando um CPF iniciado com 00, o sistema importava esse cadastro como se fosse um CNPJ. Era uma situação bastante específica para alguns CPFs em que se tornava válido formatando como CNPJ. Então, não deve ocorrer mais essa situação nesses casos específicos da importação. A próxima correção é referente à transferência de saldos da contabilidade do Cuca 2022 para 2023, no caso de empresas simples nacional. Quando a empresa é simples nacional, no fechamento de balanço, ela não é obrigada a preencher as contas para destinar o lucro ou o prejuízo conforme apurado. Então, nestes casos, o sistema utiliza uma conta padrão para contabilizar esse resultado do período. Então, essa conta é a 292.116. Seja um resultado de lucro ou de prejuízo, ele fica nessa conta no fechamento do balanço. Porém, na transferência de saldos para o ano seguinte, o sistema cria uma conta de lucros acumulados do ano anterior e prejuízos acumulados do ano anterior. Essa conta ela não estava sendo considerada na implantação de saldos. Estava sendo considerada a conta de 2021, incorretamente. Então, a partir dessa atualização, o valor será transferido para a conta lucros acumulados ou prejuízos acumulados referente ao exercício de 2022. O próximo item da carta referente à importação da nota fiscal de serviço do município de Bauru, por meio do programa Geise Web modelo 1. Quando feita a importação desses arquivos XMLs, alguns dados cadastrais referente ao endereço dos clientes não haviam sido importados corretamente para a opção de tabelas específicas da empresa, fornecedores, clientes / terceiros. Então, foi feita essa correção para que as informações referente a esses campos sejam alimentadas corretamente na tabela. Próximo item, impressão do recibo / protocolo com a opção de imprimir o nome dos usuários no relatório. Então, por meio da opção configurações gerais, existe a opção de escolher se deseja ou não imprimir o nome do usuário nos relatórios. Quando essa opção estiver selecionada como sim, em todos os relatórios devem ser gerados o nome do usuário. Entretanto, especificamente na opção de recibo e / protocolo, dentro do recibo de cobrança, essa configuração não estava sendo respeitada. Então, a partir desta atualização, quando escolhida a opção sim, o usuário poderá imprimir o relatório e nele constará o nome do usuário de acordo com aquilo que foi configurado nas configurações gerais. O próximo item é referente a uma correção relacionada à empresa simples nacional, nos casos em que é preenchido manualmente dentro da apuração o campo imposto no PGDAS. Quando informado esse valor, em casos em que há diferença entre o CUCA e o valor apurado pelo site do PGDAS,
essa informação ela será atualizada de forma instantânea no Conta Corrente Tributos e também no livro diário, no lançamento contábil de provisão. Na forma de melhoria, foi disponibilizado um relatório para conferência dos empreendimentos imobiliários. Então, nós iremos acessar a opção Tabelas específicas da empresa, Empreendimentos imobiliários. Por meio da opção Imprimir, poderá ser gerado o relatório referente à tabela de empreendimentos, onde constará, além dos dados do empreendimento, o valor recebido e o valor da venda do imóvel. O último item da carta da versão é referente à importação de NFE complementar. Ao realizar a importação do arquivo XML referente à NFE complementar, o sistema irá demonstrar no campo Situação do documento a opção 6, Documento Complementar. Essa verificação, ela se dá por meio da tag FIM NFE, existente no arquivo XML, e será considerado como documento complementar todos os arquivos que este campo estiver preenchido com a informação 2, indicando se tratar desses tipos de documento. Estes foram os itens da carta da versão RUCA Fiscal Contábil 2023B.